Opa, e aí, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de fazer algo diferente. Tô com a minha Bíblia aberta aqui com vocês. Para fazer o devocional de hoje, eu estava pensando em alguns temas e vi ali a mensagem, que tá escrito em Joel e fiquei com muita vontade de compartilhar esse livro com você. Fugindo um pouco do costume, já que nós vamos ler um livro, eu gostaria de estar orando ao Senhor antes, para que a gente possa ser direcionado pelo Espírito Santo para fazer essa leitura e ter o discernimento para entender o que ela quer falar no nosso coração hoje. Então ore junto comigo. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia aqui na tua presença. Obrigado pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está me acompanhando neste devocional de hoje. Que nós possamos fazer uma ótima leitura do livro de Joel e que o Senhor venha nos guiar para um entendimento do que o Senhor tem para cada um de nós no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, caso você queira pegar a sua Bíblia, estou aqui com ela na minha frente. Vamos ler agora Joel, capítulo 1. Está escrito o seguinte: O Senhor deu essa mensagem a Joel, filho de Petuel. Lamentação pela praga de gafanhotos. Ouçam isso, líderes do povo. Ouçam todos que habitam na terra em toda a sua história. Já ocorreu algo semelhante? Contem a seus filhos o que aconteceu, e que seus filhos contem aos filhos deles. Transmitam essa história de geração em geração. Depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restava. Então vieram os gafanhotos saltadores, e depois deles os gafanhotos destruidores. Então passaram uma série de pragas ali. Era um cenário horrível, né? Despertem e chorem, bêbados. Lamentem vocês que tomam vinho. Todas as uvas estão arruinadas. Todo o seu vinho doce acabou. Uma nação imensa invadiu minha terra. Um exército terrível, tão numeroso que não se pode contar. Seus dentes são como os de leões. Suas presas como as de uma leoa. Destruiu minhas videiras e arruinou minhas figueiras. Arrancou sua casca e as destruiu. Seus galhos ficaram desfolhados. Chorem como a moça vestida de luto, que lamenta a morte do noivo, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Por isso, os sacerdotes estão de luto. Aqueles que servem na casa do Senhor choram. Os campos estão arruinados. A terra está desolada. O trigo está destruído. As uvas secaram e o azeite acabou. Desesperem-se, agricultores. Lamentem, vocês que cuidam das videiras. Chorem, pois o trigo e a cevada, todas as colheitas nos campos estão arruinados. As videiras secaram e as figueiras murcharam. As romanzeiras, as palmeiras e as macieiras, todas as árvores frutíferas secaram, e com elas murchou a alegria do povo. Vistam-se de pano de saco e chorem, sacerdotes. Lamentem vocês que servem diante do altar. Venham, passem a noite vestidos de pano de saco, vocês que servem ao meu Deus, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo de seu Deus. Convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, tragam os líderes e todos os que habitam na terra para o templo do Senhor seu Deus, e ali clamem a ele. O dia do Senhor está próximo, o dia em que virá a destruição da parte do Todo-Poderoso. Que dia terrível será! Nosso alimento desaparece diante dos olhos. Já não há alegria e exultação da casa do nosso Deus. As sementes morrem na terra seca, as colheitas de cereal se perdem, os celeiros estão vazios, os armazéns abandonados, como os animais gemem de fome. As manadas de gado vagam confusas, pois não encontram pasto. Os rebanhos de ovelhas sofrem. Socorro, Senhor! O fogo devorou os pastos do deserto e as chamas queimaram as árvores do campo. Até os animais selvagens clamam a ti, pois os riachos secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Olha que interessante esse primeiro capítulo aqui de Joel. Ele começa a descrever algo que estava acontecendo ali. Uma praga de gafanhotos estava invadindo a plantação dos judeus. Imagina nos dias de hoje uma praga como essa acontecendo. Quantas famílias seriam atingidas? Quantos países sofreriam? A gente ficaria sem alimento. E eu achei interessante nesse primeiro capítulo aqui que Joel vai descrevendo as coisas e ele começa a falar: chore, clame, se desespere, porque parece que mesmo acontecendo todas essas tragédias, o povo continuava com os olhos vendados. Eles estavam cegos perante a essa situação, não sentiam mais a necessidade de clamar, de buscar, de desesperar. Precisava de um profeta falando o óbvio, porque imagina, se coloca nessa situação onde está tudo um desastre na sua frente. Você não tem mais reação perante aquilo. Você continua vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecendo. Você não clama mais a Deus pedindo misericórdia. Muitas vezes a gente se encontra exatamente neste momento. A gente vê a nossa vida ali parecendo que tá tudo na mesmice, você tá morno na fé, não está evoluindo e não tem mais a iniciativa de clamar ao Senhor, de pedir misericórdia. Parece que os nossos olhos estão vendados para toda essa maldade que tem acontecido no mundo. A gente já se acostumou, entre aspas, como o mundo funciona. Mas Deus, ele nunca nos chamou para se acostumar. Ele está procurando pessoas que estão dispostas a pagar um
um preço de oração, de estarem ali na presença dele, pedindo por algo melhor. Nós sabemos que nós temos acesso a algo melhor. Nós sabemos que Cristo é vitorioso e nós precisamos caminhar de vitória em vitória e não de derrota em derrota e se acostumar com as coisas que estão acontecendo atualmente. Vamos agora para o capítulo 2. Ele só tem 3 capítulos, é pouquinha coisa, já estamos quase acabando. Os gafanhotos invadem como um exército. Toquem a trombeta em Sião, soem o alarme em meu santo nome, que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. É um dia de escuridão e trevas, um dia de densas nuvens e sombras profundas. Como o amanhecer se estende pelos montes, assim surge um grande e poderoso exército. Nunca se viu algo parecido e nunca mais se verá. À frente deles, o fogo arde, atrás deles vem chamas. Diante deles, a terra se estende, bela como o jardim do Éden. Atrás deles, só há desolação, nada escapa. Parecem cavalos, atacam como cavalos de guerra. Olhem para eles, saltando sobre o topo dos montes. Ouçam o barulho que fazem, como o estrondo de carros de guerra, como o fogo crepitante que devora um campo cheio de palha, como um exército poderoso que avança para a batalha. O medo toma conta do povo, todo o rosto fica pálido de terror. Os agressores marcham como guerreiros e como soldados escalam os muros da cidade. Marcham sempre em frente, sem deixar suas fileiras. Não empurram uns aos outros, cada um se move na posição correta. Rompem as linhas de defesa, sem desfazer a formação. Atacam a cidade e correm ao longo de seus muros. Entram em todas as casas e sobem pelas janelas como ladrões. A terra treme com o seu avanço e os céus estremecem. O sol e a lua escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor está à frente do seu exército. Com um grito, ele o comanda. É seu exército poderoso e segue suas ordens. O dia do Senhor é espantoso e terrível. Quem poderá sobreviver? Chamado ao arrependimento. Por isso, o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor, seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe ele mude de ideia e lhes envie bênção em lugar desse castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereais e vinho ao Senhor, seu Deus, como faziam antes. Toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chamem o noivo de seu aposento e a noiva de seu quarto, que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtio do templo e o altar, que façam essa oração. Poupa teu povo, Senhor. Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixes que seja motivo de piada para as nações que dizem: onde está o seu Deus? O Senhor promete restauração. Então o Senhor teve compaixão de seu povo e com zelo guardou sua terra. O Senhor respondeu: vejam, eu lhes enviei cereal, vinho novo e azeite, suficientes para saciá-los. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas. Expulsarei esse exército que vem do norte e os enviarei para uma terra seca e desolada. Os que estão na vanguarda serão empurrados para o Mar Morto e os da retaguarda para o Mediterrâneo. O mau cheiro dos corpos em decomposição se espalhará sobre a terra. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Não tema, ó terra, alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes. As árvores voltarão a dar frutos. As figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegrem-se, vocês que habitam em Sião. Exultem no Senhor seu Deus, pois ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviei esse grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão ao Senhor, seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então vocês saberão que estou no meio de Israel, que sou o Senhor, seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. O Senhor promete seu espírito. Então depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo o povo, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha
vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no monte Sião em Jerusalém escaparão como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Finalizamos aqui o capítulo 2, agora nós vamos ler o capítulo 3, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre essa mensagem que foi passada aqui, um chamado ao arrependimento. Quantas vezes nós estamos tão distraídos no nosso dia a dia que nos esquecemos da importância de levarmos a nossa vida, a nossa rotina, os nossos hábitos, aquilo que você tem praticado todos os dias a sério e entregar essas coisas ao Senhor. Se existe algo que você está avaliando hoje que precisa ser mudado, não fique esperando até chegar o momento de mudar, até chegar uma vontade no seu coração, porque a sua carne, ela nunca vai te permitir sentir uma vontade de efetuar essa mudança. Quem efetua as mudanças dentro de você é o próprio Espírito Santo, mas deve existir de você um ponto de partida que é a consagração. Aqui, nós somos convidados a nos consagrarmos ao Senhor, a nos entregarmos a Ele, a pegarmos todo o nosso coração, todas as nossas vontades, todos os nossos desejos e falar assim: Senhor, essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, mas eu quero fazer aquilo que é a sua vontade. Eu entrego a Ti os meus caminhos. Então faça isso, se consagre ao Senhor, se santifique, coloque os seus hábitos diante do Senhor e se arrependa, porque o dia do Senhor está chegando. Aqui nós temos diversas profecias a respeito do que aconteceria e como vai ser cruel o dia do Senhor quando as pessoas estiverem ali para aqueles que não escolheram estar do lado de Deus. Então faça essa escolha hoje, esteja do lado do Senhor, porque Ele promete a cada um de nós, Ele vem dizendo que não faltará comida, não terá ranger de dentes, será um dia maravilhoso para aqueles que escolheram estar ao lado do Senhor. E Ele ainda promete o seu Espírito Santo que foi derramado sobre todo aquele que invocar o nome de Deus. Então aceite a Cristo hoje, caso você ainda não tenha feito, ou se reconcilie com Ele, caso você esteja afastado. É muito importante que você tenha essa prioridade no seu coração. Agora a gente vai terminar aqui com o capítulo 3, julgamento contra as nações inimigas. No tempo em que essas coisas acontecerem, quando eu restaurar Judá e Jerusalém, reunirei todas as nações no vale de Josafá. Ali eu as julgarei por terem maltratado Israel, minha propriedade, por terem espalhado meu povo entre as nações e repartido minha terra. Fizeram um sorteio para decidir quem de meu povo seria seu escravo. Deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho para se embriagar. O que vocês têm contra mim? Tiro, Sidom e cidades da Filisteia. Estão tentando se vingar de mim? Se essa é a sua intenção, tomem cuidado. Eu as atacarei sem demora e lhes darei o que merecem por suas ações. Roubaram minha prata, meu ouro e meus tesouros preciosos e os levaram para seus templos. Venderam aos gregos, os habitantes de Judá e Jerusalém, para que os levassem para longe de sua terra natal. Mas eu os trarei de volta de todos os lugares para onde os venderam, e darei a vocês o que merecem. Venderei seus filhos e filhas aos habitantes de Judá, e eles os venderão ao povo da Arábia, uma nação distante. Eu, o Senhor, falei. Anuncie às nações de toda parte, preparem-se para a guerra, convoquem seus melhores guerreiros, que todos os seus soldados avancem para a batalha, forjem seus arados para fazer espadas e transformem suas podadeiras em lanças. Treinem até os mais fracos para serem guerreiros. Venham depressa, nações de toda parte, reúnam-se no vale. E agora, ó Senhor, convoca teus guerreiros, que as nações se mobilizem para a guerra e marchem para o vale de Josafá. Ali, eu, o Senhor, me sentarei para julgar todas elas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham e pisem as uvas, pois o tanque de prensar está cheio. Os tonéis transbordam com a perversidade das nações. Multidões e multidões esperam no vale da decisão, onde o dia do Senhor chegará em breve. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas deixarão de brilhar. A voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio para o seu povo, uma fortaleza para o povo de Israel. Bênçãos para o povo de Deus. Isso aqui é importante, hein? São bênçãos para você. Então vocês saberão que eu, o Senhor seu Deus, habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa, e exércitos estrangeiros não voltarão a conquistá-la. Naquele dia, vinho doce gotejará dos montes e leite fluirá das colheitas. Água encherá o leito dos riachos de Judá. Uma fonte brotará do templo do Senhor e regará o vale das acácias. O Egito, porém, se transformará numa terra desolada, e Edom se tornará um deserto, pois atacam o povo de Judá e mataram inocentes em sua terra. Judá, porém, ficará cheia de gente para sempre, e Jerusalém permanecerá por todas as gerações. Perdoarei os crimes de meu povo que ainda não perdoei, e eu, o Senhor, habitarei em Sião. Finalizamos aqui o livro de Joel. Eu acho que a principal mensagem que nós temos que lidar aqui
agora é sobre voltar o nosso coração para o Senhor. A minha Bíblia de estudo, ela traz uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando vem a calamidade, geralmente temos uma de duas reações. Buscamos a Deus e passamos a nos relacionar com Ele de forma diferente, ao compreender melhor sua natureza e seu caráter, ou nos afastamos de Deus e jogamos sobre Ele e sobre os outros a culpa por nossas dificuldades. Alguns chegam a negar a existência de Deus. O povo de Judá sofreu calamidade e teve de tomar essa mesma decisão. Eles se afastariam de Deus no momento de dificuldade ou se voltariam e buscariam a sua bênção. E hoje, o convite que eu gostaria de fazer para você é exatamente esse. Perante a todas as coisas que têm acontecido na sua vida. Talvez a gente está falando aqui, mas pode ser que existam mais bênçãos do que desafios na sua vida. Eu fico feliz por isso. Mas olhe para o que está acontecendo no cenário da nossa nação, nas outras nações ali por fora. Tantas guerras, tragédias, doenças, previsões de coisas ruins que estão trazendo. Onde está o seu coração perante a todas essas coisas? Será que você consegue permanecer tendo fé no Senhor? Será que você consegue hoje se arrepender pelos seus maus hábitos, pelos pecados que você cometeu e voltar para se relacionar com o Senhor? Assim como Joel diz, que o dia do Senhor será um dia muito triste para aqueles que não escolheram estar ao lado de Deus. E esse aqui é exatamente um convite para que você saiba que existe sim ainda a chance, a possibilidade, porque aqui na palavra de Joel fala que Deus, ele é tardio para se irar. Isso é tão incrível, porque o Senhor, ele está sempre disponível para te dar uma segunda chance e para te dar um perdão. Então volte hoje. Ore comigo. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua mensagem. Obrigado, Senhor, por sempre nos receber de volta, por nos alertar, Senhor, do perigo de viver de forma inconsequente, de não buscar a tua mensagem, Senhor Deus, de não estarmos de acordo com a tua vontade. Que no dia do Senhor, todos nós aqui, Pai, possamos estar ao seu lado, no lado vitorioso, Pai. Que a gente não venha sofrer as consequências de andar apartado de ti. Alcança o nosso coração a cada dia mais e que essa mensagem possa gerar bons frutos no nosso coração, frutos de arrependimento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero amanhã para orarmos juntos. Deus te abençoe.